Pai, Senhor, irmãos, nação santa, né? Somos igreja, né? Nação santa, povo adquirido, não é isso? Né? Povo adquirido para proclamar as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. São vocês, somos nós, como igreja, não é isso? Né? Ontem na escola, ontem aqui na reunião de ministério, o pastor falou assim: tão bom, né, quando alguém fala assim, chama outro de santo homem de Deus, né? Santo é muita responsabilidade. Eu vejo assim, é uma grande responsabilidade, mas é o que somos. É o que buscamos cada vez mais melhorar, né? Sermos cada vez mais santos, né? Santo não é aquele que não peca, mas aquele que está se aprimorando, aquele que está buscando sempre. Não é isso? Né? Povo adquirido, né? Chamado para proclamar as virtudes, são vocês, né? Meus irmãos, né, nós já oramos, né? Estamos aqui num trimestre aí, um trimestre puxado. O que é um trimestre puxado esse? Um trimestre de defesa da nossa fé. Nós podemos entender, tirar nossa dúvida, e muitas vezes nós passamos despercebido, né? Mas eu quero dizer para vocês aqui, né, que a defesa da nossa fé, só prestar atenção, a defesa da nossa fé é a Bíblia, leia a palavra de Deus, né? Você não terá dúvida. Você não terá dúvida. Você terá dúvida se de repente você vê um pregador, né? Um pregador pregando coisas que não são. Que acontece, não é pouco. Você vê os teólogos falando, tendenciando para a sua igreja, tendenciando para o seu ministério, não lendo a palavra clara e exata que está à frente, né? Então, vendo esses teólogos, vendo esses pregadores, né? Aí sim vai colocar dúvida na sua cabeça. Imagine nossos filhos, netos, quem for, numa faculdade, numa escola, aquele professor habilidoso, aquele professor muito inteligente, né? Colocando aquilo na cabeça daquele aluno, daquela aluna. Não é isso? Então, é muita influência em cima de uma só pessoa, que aí ele sim vai ter dúvidas. Por isso que a gente está aqui. E hoje eu estou gostando da presença aqui dos teus irmãos, né? Por isso que a gente está aqui, para poder entender as bases da nossa fé, um trimestre nisso aí, né? Aqui, ó, em defesa da fé cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova roupagem. Não é isso? É um trimestre dedicado à apologética cristã. A apologética cristã é a defesa da fé cristã. A apologética é a defesa. E o escritor desse trimestre, Ezequias Soares da Silva, é o maior, né, ensinador de apologética hoje no Brasil. Então, estamos no caminho, não é isso? Estamos no caminho. Aqui, ó, a Bíblia que eu falei. A Bíblia, ela que é o livro didático da Escola Bíblica Dominical. É a Bíblia. Aqui é um roteiro, não é isso? Um roteiro de aula. Roteiro que nós temos de aula. Então, hoje, na lição de número 5, temos tantas coisas para falar, pouco tempo, mas fiquem à vontade para perguntar, né? Fiquem à vontade para perguntar. Ok? A lição de número 5 tem um tema que nós já lemos o tema, nós lemos o textual, a verdade prática, a leitura bíblica em classe, não foi isso? Nós lemos. Jesus é Deus.
Para você, Jesus é Deus? Eu não posso deixar de perguntar, irmão, porque é o seguinte, tem que avançar a aula devido ao pouco tempo, mas é necessário isso. É necessário. É muito importante. Muito importante. Jesus é Deus? Você já parou para pensar sobre isso? Jesus é Deus, sim ou não? E por que eu estou perguntando isso? Durante essa semana eu perguntei para 3 pessoas. 3 pessoas eu perguntei se Jesus era Deus. Dessas 3, só um que era crente. Só um que era crente. Né? O que é que eles me... Estou voltando aqui. Jesus é Deus? Sim. Sim. Muito bem. Aqui está perguntando a lição? Não. É uma afirmação. Certo? É uma afirmação. Então, para essas 3 pessoas, eles disseram assim, a palavra dele, 2 foi assim, não, ele é filho de Deus. Entendeu? Eles perguntaram assim, falaram assim, essas 2 pessoas que não são crentes falaram, não, ele é filho de Deus. Um é católico, o outro não é nada, né? Mas falaram a mesma coisa, não, ele é filho de Deus. Então, só é um exemplo do que tem lá fora, aqui no nosso meio mesmo. Nosso meio, que eu digo assim, na nossa cidade, na nossa região, né? Não é isso? Não, ele é filho de Deus. A crente falou, eu acho que sim. Acho que sim. Né? Então, nós pensamos assim, isso aí é importante, né? É importante. É importante. Né? É importante. Imaginem assim, ó. Se Jesus não for Deus, toda a nossa fé, a nossa salvação está lançada por terra. Não é verdade? Né? Ele é o nosso Salvador. Nós vimos na lição penúltima que Jesus tem a sua humanidade, né? Humanidade. Nasceu filho de mulher, né? Nasceu nesta terra, se limitou. Né? Nós vimos na semana passada que Deus é triuno. Ele é o quê? 3 pessoas diferentes de uma só divindade, né? Na mesma essência, na mesma substância, mas com papéis diferentes, fazendo a mesma obra. Resumindo a lição da semana passada. É isso? Jesus é o único Deus onde se subsistem 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, na mesma essência, na mesma substância, certo? Com papéis diferentes, fazendo a mesma obra. Com um papel diferente. Jesus Cristo falou, vem o Consolador para vocês. Então, o papel do Espírito Santo, né? Jesus Cristo era o nosso Salvador, o papel de Salvador. Entendeu? Então, desta forma nós entendemos. Eu peço muita atenção, como eu falei, se nós formos ver a Bíblia, nós não teremos dúvidas. Mas se nós formos ver outras pessoas, teólogos aí que tendenciam para ministérios, pregadores, muitos pregadores que nós achamos, eu gosto desse pregador, olhe de onde é que ele é, o que ele prega, o que ele fala. É um alerta para a gente, desde a semana retrasada também isso. Não é isso? Prestar atenção. Não é porque o cara é bom para pregar que ele está falando a verdade. Entenderam a diferença? E como é que eu sei? Pela Bíblia, irmãos. Pela Bíblia. Pela Bíblia. Pela Bíblia. Certo?
Diga. Muitas pessoas, 3 filhos. Eu aqui, 3, 4, 6, não nenhuma. Até agora. Né? É tempo. Os olhos acompanham, mas a mente não absorve nada. Ele ouviu o som, depois ele coloca a sensação. Você na Bíblia, e falando na Bíblia, colega, a pessoa ele fala, não, quem está falando disso? Ele é sempre morador de quer ter a casa dele, quer ver o vizinho. Eu não acredito que ele fez muito. E aí, ele está falando sério, depois que ele fala errado, ele está certo. Fazer o que, né? Aprender alguma mais isso, né? E aí vai. Não dá para ele também. A casa não fala isso. E aí, vai errado. O Gessé nunca esqueceu a casa de Deus, né, Gessé? Eu digo assim, ó. Como eu falei, em outras oportunidades, não sei se vocês conjugam a mesma ideia comigo. Muitos de nós, né, são sabedores da palavra, são pessoas estudiosas, né, são notáveis no nosso ministério e falam casa de Deus. Eu vejo como um costume, que ele sabe ali, casa de Deus é uma casa de oração do Senhor, vamos dizer, né? Se acostumam a falar assim, né? Eu não vou repreender, não vou reprovar, né? É um costume, que a pessoa sabe, fala, o Gessé falou, né, Eu mesmo já falei. Pois é, né? É um costume, como fala pastora, não temos pastora, né? Temos a irmã, né? O irmão, temos a missionária, né? Não tem, mas costuma falar ali, eu vejo como um costume, né? Um modo de tratar. Como doutor, o doutor mesmo só é quem tem doutorado. Não é quem é médico, não é quem é advogado, não é quem é engenheiro, não. Para ser doutor tem que ter doutorado, não é isso? Pode ser um formado em geografia, né? Pedagogia. Ele é doutor se ele tiver doutorado. Doutor fulano. Mas é o costume que o povo chama, né? É o costume. A favor da pastora, né? Diaconismo. Diaconismo. Tem na Bíblia a palavra diaconismo. Mas realmente essa diaconismo da Bíblia. Nós não usamos. Mas assim, tem na Bíblia e tem outros ministérios que usam, né? Por isso que é aceitável, né? É aceitável. Mas assim, nós não temos o costume, não vamos mexer, né? No que nós não temos, não é isso? Irmãos, temos esse trimestre aí, ele é bem bíblico, né, irmãos? Bem bíblico. E isso confirma o que eu falei para vocês. Não é que nós, a palavra do homem, mas sim a Bíblia, irmãos. Para nós não termos dúvidas. Para nós não termos dúvidas. Vamos falar sobre heresia. Então, para combater heresia, o que é? É a leitura da palavra. É a Bíblia. Para combater heresia, é a palavra. Entendeu? Então aqui, este primeiro item aqui, né? Jesus é Deus, mostra a basilar da nossa fé, né? Então, crer na divindade de Jesus, irmãos, é fundamental para todas as doutrinas cristãs. É fundamental para todas as doutrinas cristãs. Porque se nós não acreditarmos em Jesus, que foi nosso Salvador, que Ele se encarnou, né? Encarnou, é se tornar o ser humano, se encarnou, toda a nossa fé, nossa salvação está lançada por terra. É fundamental. E teve vários ataques no primeiro século, segundo século, terceiro século, né? Aí. E esta lição ela está baseada no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, né? Tem os três
evangelhos sinóticos, né? Mateus, Lucas e Marcos, né? E tem João. João, ele é uma, como diz alguns pastores que eu concordo, é a maior obra literária da história da humanidade. O Evangelho de João é a maior obra literária da história da humanidade. E o que fala João? Fala da divindade de Jesus. O que nós estamos estudando hoje? A divindade de Jesus. Não é isso? Então, o que fala João 1:1? Nós temos estudado. Vamos lá. Eu ia ler o primeiro aqui. Eu ia ler outro detalhe, mas aí me lembrei desse importantíssimo. Diz aí. Pode ler. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Nós vimos isso na semana retrasada, não foi? Lembram? Não é isso? É base lá da nossa fé. Diz assim, ó, como já foi lido, lendo de novo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Só isso aí, irmão, já diz que Deus é triuno, né? Já diz que Jesus era Deus. Já diz que Jesus não é criatura, mas criador. Não é isso? Né? Olha a importância desse trecho. Né? João 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então é isso aí, irmãos. Né? Vamos ler outro item aqui. Filipenses 2, né? Diz assim: eita, aqui tá. Vou mudar de Bíblia, que tá uma letrinha pequena já. Olha aqui, ó. Que mesmo existindo tua forma de Deus, né, não considerou ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos humanos. Não é isso? E reconhecido em forma humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Né? Então aqui, irmão, está informando. Presta atenção, vamos lá. O que nós estamos estudando no trimestre, né? Falamos que Jesus foi homem, 100% Deus. Falamos que Deus é triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, não é isso? E hoje estamos falando que Deus, Jesus é Deus, não é isso? Né? Então, a base da nossa fé, a nossa salvação, a redenção está baseada na divindade de Jesus. Não é isso? Então, olha só, olha aí, presta atenção, ele se limitou, presta atenção, ele se limitou, ele tinha todos os atributos divinos, mas ele se limitou para ser um perfeito homem, porque só lhe sendo Deus para ser um perfeito homem. Entendeu? E sendo perfeito para representar a humanidade.
certo? Sendo perfeito para representar a humanidade, sendo perfeito para quê? O cordeiro, um cordeiro saudável, um cordeiro sem mácula, um cordeiro sem falha, sem defeito, para sacrifício, para pagar o preço pelo nosso pecado. Vocês estão entendendo isso, a maravilhosa palavra de Deus, né? Não é? Então, sendo Deus, ele veio à Terra, se limitou, olha, quando ele chegou lá a Pilatos, ele disse, se eu quisesse eu mandava um exército aqui de anjos e me livrava. Legião de anjos, não era isso? Não foi? Mas não, ele não queria porque ele se limitou, irmãos. Não é isso, alemão? Ele se limitou a ser humano para fazer um sacrifício perfeito. Entendeu? Então, se nós não crermos nisso, que ele era Deus, que ele se limitou, toda a nossa base de fé está desmoronada. Então, é isso, a nossa fé. Então, é tão claro, como diz aqui o roteiro da lição, como diz a Bíblia, é tão claro a divindade de Jesus, justamente por isso. Sendo perfeito, ele se fez um perfeito homem, um perfeito sacrifício, um sacrifício suficiente, pleno, notável, suficiente, irmãos, para que pudesse nos representar como ser humano, né? Como ser humano. Então, essa é a base da nossa fé. Se nós não acreditarmos nisso, e isso é evidente na palavra de Deus, como eu digo, a nossa fé está desmoronada. O nosso cristianismo, né, é vão. Não é isso? Então, como foi lido aqui em Filipenses, ele se humilhou, ele se fez homem, né? Não é isso, irmão? Então ele é um perfeito homem e um perfeito Deus. Perfeito homem nós estudamos na lição penúltima, na penúltima lição. Ele é um perfeito homem e também é um perfeito Deus. Ele é Deus, né? Que veio, que se limitou, que pisou na cabeça da serpente, o filho de mulher, naquela cruz do Calvário, venceu a morte, né? Venceu a morte. Entenderam o que é isso? Vencer a morte, né? Então ele esteve lá e venceu. Então esse é o nosso Deus, irmão. Vamos seguindo aqui. Opa, passei aqui. Que eu quero firmar tanto desse item aqui. 1 João 4,3 aí. Quem abre aí? 1 João, primeira carta do apóstolo Paulo, primeira carta de João, né? Primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 3. Alguém aí já? E todo o espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Muito bem. Como eu falei, essa revista, essa lição, ela é baseada no livro de João. E quem foi João, irmãos? João, ele escreveu o livro dele, que eu falei ainda há pouco, no final do primeiro século, quando todos os apóstolos já tinham, quando os Marcos, Lucas e Mateus já tinham escrito o evangelho deles uns 20 e poucos anos, né? Quando ele começou a escrever, né, já tinha uns 20 e poucos anos o evangelho dos outros evangelistas, né? Então, final do primeiro século, João começou a escrever.
enquanto todos os outros já tinham morrido. Acreditamos que todos os outros já tinham morrido até. O único que ficou por último foi João. Ficou por último para escrever. E João, sabemos que era o apóstolo mais próximo ali de Jesus, né? Junto com Pedro, Tiago ali, que os mais próximos. E que nós sabemos, né, que ele ficava tem um momento que ele descansou aqui no peito de Jesus. Então ele era bem próximo de Jesus. Não é isso? Então quem mais? Tem alguém mais que pode falar de Jesus? Alguém tão perto que estava dele, que é dele? Hein? Alguém tão perto? Não tem, é João mesmo. Por isso que, né, isso legitima toda a palavra de Deus. Ela é perfeita desde o seu antigo. E está dizendo aqui, aquele que não confessa que Jesus Cristo é Deus, né? Como foi lido, que não é de Deus. Como nós lemos agora. A palavra é tão clara. E aí, irmãos, nós falamos também, eu estou repetindo de outras semanas, que João, vendo aquelas heresias, aqueles ataques que tinham contra a palavra de Deus, ele foi lá e defendeu na palavra de Deus. Por exemplo, essa palavra que foi lida aí é uma clara defesa, porque já que era atacado, e olha, se você não crê nisso, você não é de Deus. E se o cara não é de Deus, só tem dois caminhos, né, irmãos? Só tem dois caminhos, não tem em cima do muro, não. Não tem outro caminho, não. É o céu, outros caminhos que vocês sabem, né? Então, não tem outro. Então, está bem claro a defesa da nossa fé aqui. Vamos lá, Mateus 16, 15. Aqui, irmãos, também, ó. O que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo é bastante aqui pela palavra de Deus para a gente poder defender a nossa fé. Defender o que está sendo falado. Em quê? Pela Bíblia. Pela Bíblia. Não é isso? Olha aqui. Mateus 16, 15 diz assim, ao que Jesus perguntou, vocês, de quem dizem que eu sou? Respondeu Simão Pedro, né? Disse, o Senhor é o Cristo. O Senhor é o Cristo, né? Então é o enviado, é o Salvador, Filho do Deus vivo, né, irmão? Vou ver outros itens aqui. Vamos seguindo aqui. 2. Seus atributos absolutos. Atributos absolutos. Vou falar aqui, ó. O que são atributos divinos? Atributos absolutos. Na teologia diz assim: tem os atributos comunicáveis e os atributos não comunicáveis. Certo? Para nós, assim, Deus ele tem os atributos comunicáveis e os atributos não comunicáveis. O que é isso? Os atributos comunicáveis são os atributos que Deus passa para nós, que Deus nos dá. Deus nos dá. Deus nos dá o quê? O amor, né? Deus nos dá o quê? A inteligência, né? O homem construindo aí pontes, construindo cidades, edifícios, torres, né? Deus nos dá esses atributos de inteligência, da filosofia também, da sabedoria, né? Então são atributos comunicáveis, certo? E os atributos não comunicáveis são os atributos somente de Deus, né, Moisés? Os atributos somente de Deus. Quais são os atributos só de Deus? A onipotência, a onisciência, a onipresença,
não é isso? Ele está em todo lugar, onipresença, não é isso? Então isso é um atributo de Deus que não é comunicável para a gente, porque é só dele. É uma característica, um atributo dele. Por isso que chamam não comunicável. Certo? E os comunicáveis foi o que eu falei, né? De Deus. E vamos ler sobre isso aqui. Os atributos são perfeições propícias da essência de Deus. Os atributos absolutos ou incomunicáveis são exclusivos da divindade, como onipotência, eternidade, onisciência, onipresença. A onipotência significa ter todo poder, ser todo poderoso. Jesus é onipotente. Mateus 28, 18. Diz assim: todo poder me foi dado, né, nos céus e na terra. Não é isso? Mateus 28, 18. Todo poder me foi dado nos céus e na terra. Significa que ele é onipotente. Se ele é onipotente, é uma característica não comunicável de Deus. Então ele é Deus. E nós estamos estudando na lição Jesus é Deus. Certo? Então estamos lendo a palavra de Deus baseado, né, na nossa fé baseada na palavra de Deus. Entendeu? Seguindo. Aqui Efésios, Apocalipse 1:8. Eu sou o alfa e o ômega. Deixa eu ver se é isso aqui. Vamos lá. Apocalipse 1:8. Quem abre aí? Rapidinho. Apocalipse 1, versículo 8. Lê alto aí para todo mundo ouvir. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era, que há de vir, Todo-Poderoso. Muito bem. Vocês leram? O Alfa e o Ômega. Eu sou o Alfa e o Ômega. Jesus Cristo falando. Se ele é o Alfa e o Ômega, o que quer dizer isso? Ele é o princípio, ele é o fim. Ele é o primeiro, ele é o último. Por isso que nós oramos, né? No culto, né? Muitas vezes na apresentação do culto, né? Na primeira cadeira, na última cadeira, ele esteja presente, né? Então, ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Ele é Deus, né? Certo, irmãos? Efésios 1, 21, aqui seguindo. Ele é eterno. Isaías 9, 6. Né? No princípio era o verbo. João 1 indica que ele já existia antes mesmo da criação com o Pai. Gênesis 1. A onipresença é o poder de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Jesus é onipresente. A onisciência é o conhecimento perfeito e absoluto que Deus possui de todas as coisas, de todos os eventos, de todas as circunstâncias, por toda a eternidade passada e futura. Jesus possui este atributo. Mateus 17, 27. Mateus 17, 27. Vamos lá ler aí. Mateus 17, 27. Lê, Augusto. Mas, Pai amado, ele vem, tá? O Criador das caras das taças, toma uma entrega e por ti. Fala da onisciência aí, né? Ele pediu para Pedro ir lá pescar um peixe, né? E dentro da boca do peixe ele ia encontrar uma moeda para pagar o imposto dele e de Pedro, não foi isso? Né? Então, é um atributo divino isso aí. É um milagre que ele fez ali. Não é verdade, irmãos? Né? É um milagre.
Que ele mandou lá, o primeiro peixe que ele ia pescar, dentro da boca tinha uma moeda para ele pagar o imposto. É um atributo divino. É um milagre que foi feito, né? Tendo essa característica aqui que o escritor da lição fala da onisciência, né? Saber de todas as coisas. Vamos seguindo aqui, irmãos, né? Eu terminei aqui, né? Jesus possui esse atributo. Então já falei que ele se limitou, né? O item 2, a heresia que nega a divindade de Jesus. Arianismo. Eu vou ler aqui, depois a gente vai falar aqui, que é um assunto importante dentro dessa lição também. Deve ser destacado. Os primeiros a negarem a divindade de Jesus foram os ebionitas, seguidos pelos monarquianistas dinâmicos. Mas a heresia principal, olha aí, mas a heresia principal que abalou os fundamentos da igreja foi o arianismo. O termo arianismo vem de Ário, o expoente dessa doutrina em Alexandria, a partir do ano 318. Ele negava a divindade de Cristo e o considerava como um Deus de segunda categoria. Ário rejeitava a eternidade do Verbo, embora defendesse sua existência antes da encarnação. Recusava que fosse ele, eterno com o Pai, insistindo na tese de que o Verbo foi criado como primeira criatura de Deus. A palavra de ordem da arianista era: houve tempo que o Verbo não existia. Depois tu pega Isaías capítulo 9, versículo 6. Deixa eu falar sobre isso aqui, ó. Importante. O Ário, ele era presbítero da igreja. Presbítero da igreja. Dizem que os presbíteros é o que faz as confusões, né? A rebeldia das igrejas. Já foi falado isso aí um dia, né? Acho que deve ter começado com ele, então. Dizem que os presbíteros fazem a rebeldia na igreja. Ário, ele era presbítero. Aí ele contestava, né? Olha aí, ele contestava a divindade de Jesus, falando que Jesus ele era um Deus de segunda categoria. Segunda categoria, né? Ele era submetido ao Pai. E aí, ele, com essas ideias, ele conseguiu outros presbíteros, bispos da igreja, certo? Entenderam? Bispos da igreja que acreditaram no que ele falava, certo? E começou a se propagar isso aí. Isso aí abalou muito toda a fé cristã naqueles primeiros séculos. Que o rei Constantino, que era convertido ao cristianismo, pediu um concílio. Aí o concílio de Nicéia, em 318, me parece, 320 e pouco. Ali em 300 e pouco. O concílio para poder arrematar essa ideia de uma vez por todas. Se Jesus era Deus ou não era. Olha aí, só por isso. E aí, nesse concílio foi acertado que Jesus era Deus, e é o que nós estamos falando aqui. Baseado na palavra de Deus mesmo. E Ário, ele foi o quê? Excomungado. Ele foi excomungado. Né? Foi excomungado. Mas mesmo assim, continua abalando. Sabe o que ele fez? Ele foi excomungado, aí ele pegou umas músicas, uns cânticos, olha aí. Pegou uns cânticos populares, trocou as letras, fez uma paródia. E começou a divulgar, falando de Jesus. Isso se espalhou muito mais do que se fala nas igrejas. Porque
sabemos que a música ela se espalha rápido, né? Ela tem um poder muito grande de alcance. Então isso aí, irmãos, foi a maior heresia, a maior luta que o cristianismo teve nos primeiros séculos. Foi por causa desse rapaz aí, Ário, e até hoje, olha aí, séculos depois ainda está se falando nisso. Então imagine o problema que ele deu, que ele gerou. O problema que ele gerou, né? Esse Ário. Aí chamado de arianismo, porque ele não acreditava na divindade de Jesus, né? Falava que Jesus era um Deus de segunda categoria. Mas João, né, defendeu no primeiro século, lendo a palavra de Deus, os bispos, os irmãos da fé, lendo a palavra, viram que ele estava errado. Entenderam, irmão? Certo? Então isso aí foi uma heresia que abalou aí as bases do cristianismo. Suas explicações, olha aqui. Guarda aí. Suas explicações. Sim. Pode falar. Pode falar. Eu estava observando aqui, ó. Quando ele escreveu, ele disse: a respeito do qual tendes ouvido que vem presentemente, já está no mundo. Né? E João escreveu no 1 João 4:3. Um complemento da certeza que de Jesus é Deus. Exatamente. Muito bem, é isso mesmo. É complemento. Ário e seus... O 2 aí, irmãos. 2 aí. Item 2, subitem 2. Ário e seus seguidores pensavam as escrituras aqui e acolá em busca de algumas passagens bíblicas para dar sustentação às suas crenças. Olha aqui, é isso aqui que se usa, tá? Tipo assim, pega um trecho isolado da Bíblia, né? Sem um contexto, e aí a gente... Texto sem contexto é danado para criar heresia, né? Texto sem contexto, danado para criar heresia. Segue algumas delas. As suas mais emblemáticas: o Senhor me criou no princípio dos seus caminhos. Provérbio 8:22. O qual é a imagem de Deus invisível, primogênito de toda a criação. Colossenses 1:15. Houve tempo em que o Filho não existia. Outra passagem favorita era: e a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, só por único Deus verdadeiro, e a Jesus a Cristo a quem enviaste. Com isso ignorava todo o pensamento bíblico que defende a eternidade e a deidade de Cristo, né? João 1:3. Leia Isaías 9:6 e 8. Isaías 9:6 e 8. 6 Isso. Porque um menino nos nasceu, um filho Olha aí. nos deu. Governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi, sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Um filho nos deu, né? Lê de novo só o iniciozinho. É. Porque o menino nos Um nasceu. menino nos nasceu. Isso é Isaías falando, né? O filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade,
e príncipe da paz. Muito bem. Tá. Vê o... A Aqui, tradução João. da minha Bíblia talvez seja diferente de algumas. Irmãos, aqui em João, Então, o quê? 20 e 28, diz assim, ó. Aqui, o Tomé, nós sabemos a história de Tomé, né? Que ele precisava ver para crer, né? Precisava ver para crer. Aí diz assim: ao que Tomé lhe respondeu: Senhor meu e Deus meu, né? Depois daquela, dizer que ele não acreditava, Jesus apareceu. Veja aqui as marcas na minha mão, nos meus pés, né? Aí ele falou: Senhor meu, Deus meu, né? Senhor meu, Deus meu. Então, são trechos que mostram, Afirmação, né? que afirmam, né, a divindade de Jesus. Não é isso? Vamos ver aqui João 1, 1 a 3. Outro trecho aqui, vamos lá. João 17, versículo 3. E a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem Deus enviaste. Né? Esse trecho, vamos lá. Esse trecho fala que é um dos trechos que o Ário colocava que Jesus Cristo não era Deus. Não é isso? Né? O que vocês acham? O que vocês podem dizer na interpretação nossa aqui? Vamos lá, João capítulo 17, versículo 3. Né? Aqui, eu já vou falar, né? Mas eu quero que leiam aí, vamos lá. E a vida eterna é esta, que conheço a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Né? O que vocês me dizem sobre esse item? Vamos lá junto. A gente tem que tirar dúvidas. Tem que tirar dúvida e estamos... 17:3, né? João, Evangelho de João, 17:3, né? Aqui não está contestando, irmãos. Aqui não está contestando a natureza de Jesus. Né? Não está contestando. Né? Por exemplo, tem aquele trecho que fala assim, que Jesus disse que Deus é maior, né? Que o Pai é maior. Nós não falamos sobre a limitação de Jesus na Terra, que Jesus, perfeito homem, perfeito Deus. Ele não estava contestando, ele estava falando da natureza humana dele, que ele se limitou para um sacrifício perfeito. Né? Se limitou para um sacrifício perfeito. Só sendo Deus para ser um perfeito homem, não é verdade? Né? Só sendo Deus para ser um perfeito homem. Como solucionar a controvérsia? A tradução criou de Provérbios da Septuaginta é opcional, pois o verbo hebraico nessa passagem é obter, adquirir, criar. Mas o sentido de criar para trazer à existência algo do nada é o verbo baran, como Gênesis 1. O texto de Colossenses 1,15 diz que Jesus é o primogênito de toda a criação, e não o primogênito de Deus. A palavra protocos, primogênito, primeiro, chefe, foi usada pelos escritores sagrados como sentido da importância, prioridade, posição, primazia, preeminência. Ou seja, Jesus encarnado tem a primazia na criação. É a imagem do Deus invisível, porque é Deus.
Conhecer a Deus é o mesmo que conhecer a Cristo, em virtude da unidade da natureza do Pai e do Filho. Jesus Cristo também falou, não conheçam a mim que você está conhecendo a Ele. Olhe para mim que você está olhando para Ele. Né? Alguma dúvida, irmãos? Alguma pergunta sobre isso? De repente podemos ter dúvidas, né? Perguntas sobre isso. Época, né? De acordo com o momento que a igreja está vivendo. Ela vai ser sempre atacada. Por isso que precisamos, assim, ler a Bíblia, precisamos ouvir, por exemplo, a escola bíblica dominical é muito boa, porque é um ensino sequencial, um ensino aprofundado, né, da palavra de Deus. Então, de forma que você pode tirar suas dúvidas, né, tenha a leitura da palavra, peça para o Espírito Santo, né, peça para Ele, para que você possa entender, né, o que está sendo lido. Como foi falado ainda há pouco, ler a Bíblia é uma coisa. Eu posso ler o Evangelho todinho lá, ler por ler não vai adiantar, não é verdade? Só para dizer, eu li a Bíblia. Não é. É bom se a pessoa for ler, interpretar, ver o sentido daquelas palavras ali. Peça para Deus, reserve um tempo da sua semana, do seu dia, para poder leitura da palavra. Né? Isso é importante para nós. Importante para nossa família também. Né? Eu sugiro, né? Cantar uns hinos da harpa, depois ler a palavra, depois vem a pessoa para poder falar um pouquinho e orar. Não precisa ser longo, pode ser rápido. Acho que isso dá para fazer em 15 minutos, 10 minutos. Não é muito tempo, não. Se de acordo com o gosto do freguês também ali, a família pode se prolongar, mas pode fazer de uma forma de alguns minutos que consegue fazer mais vezes, né? Consegue fazer mais, com maior frequência. Se a gente for fazer algo longo, de muito tempo, aí acaba não tendo sucesso a longo prazo, entenderam? A longo prazo. Se fizer uma coisa mais rápida, uns 15 minutos ali, aí é bem aceitável por todos na casa, pela família toda, né? Isso é bom, para que nós nos fortalecemos. Pois é, isso aí que a gente observa, pessoal. Alguns podem dizer assim, eu sei, eu entendo isso, eu concordo também, mas olha, isso aí é dúvida de muitas pessoas. Lembra que eu falei? Aquelas 3 pessoas que eu perguntei durante a semana? Né? Irmãos, tem outro item que eu quero falar aqui, também sobre a implicação do arianismo, tá? É João 14, 28. Ele falou também sobre isso aí. Ó, diz aqui, vocês ouviram o que eu disse. Vou e volto, Jesus Cristo falando. Vou e volto para junto de vocês. Se vocês me amassem, ficariam alegres com a minha ida para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. O Pai é maior do que eu, né? Aí o Ário pegou isso aí e colocou, não, né? Jesus não é Deus, ele é o Pai que é Deus. Lembra que eu falei lá que tem diferentes papéis, né? Na nossa casa. Falando, somos uma só carne, né? Marido e mulher. A mulher é menor do que nós? Do que o homem? Do que o pai? Do que o marido? Não. O marido é maior do que ela? Não. Mas tem a liderança que é nos colocada. Entenderam a diferença? A diferença de papéis, aí não está falando da natureza. Não está dizendo que, né, que Jesus não é Deus. Está falando ali da liderança. A diferença do papel que está sendo desempenhado. Entenderam? Do papel que está sendo desempenhado. Por exemplo, Pai, Filho e Espírito Santo. Né? O papel do Espírito Santo é consolador. O papel de Jesus, o papel do Pai. Pode falar. Quando acaba o gás, a mulher diz, acabou o gás. Acabou o gás, né? A diferença. O papel é diferente, né?
Não é isso? Então isso aí não implica dizer, não tem base. Vocês estão entendendo assim? Não tem base bíblica. Não é porque eu estou falando, não é porque o escritor está falando, não é porque os nossos pastores líderes estão falando. Não é isso. Os professores, 5 minutos para o término da lição. É base bíblica, irmãos. Base bíblica. Olha, implicações do arianismo na atualidade. A exemplo do arianismo, há um movimento religioso que usa a Bíblia fora do contexto por meio de uma versão exclusiva das escrituras denominada de tradução do Novo Mundo. O nome é tradução do Novo Mundo, certo? Tradução do Novo Mundo. Trata-se de uma versão tendenciosa. Veja algum exemplo de suas falsificações e a palavra era um Deus. João 1. Deus com D minúsculo, visto que o texto correto é e a palavra de Deus, ou o verbo era Deus. O texto sagrado declara grande Deus e nosso grande Senhor Cristo. Meus irmãos, falar sobre isso, essa tradução Novo Mundo aí, ó, é uma heresia o que eles fazem. Eles alteram a palavra de Deus e fazem a Bíblia deles. São coisas que a gente tem que estar atento também, né? De repente alguém mostra na tua frente ali, olha essa Bíblia aqui falando isso, isso, isso. Você nem percebe que aquela Bíblia é uma tradução do Novo Mundo, chamado Novo Mundo é o nome que chama. É o nome da tradução, que distorce e altera a palavra de Deus da Bíblia mesmo. Ela não está na Sociedade Bíblica do Brasil. Não está. Entendeu? A Sociedade Bíblica do Brasil ela é independente de igreja. Entendeu? Mas ela é fiel à Escritura Sagrada. É fiel aos legítimos. Então eles estão pegando, alterando a Bíblia mesmo. Resumindo, Testemunha de Jeová, uma parte do Adventismo, certo? Hare Krishna e o islamismo são movimentos, né? Que não acreditam na divindade de Jesus, não acreditam em Jesus como Salvador, não acreditam que ele morreu, não acreditam que ele ressuscitou. O máximo que acredita é dizendo que ele foi um profeta. Entenderam? O máximo que acredita é que ele foi um profeta. É isso que fala. Hare Krishna. Testemunha de Jeová. Eles não acreditam no Espírito Santo, né? Não é isso? Porque eles pegam essa Bíblia e fazem a tradução deles. Eu não estou falando mal aqui. Eu estou falando, irmãos, de outra religião. Eu estou só esclarecendo, né, o que ocorre, né? É isso? Por que não pega os escritos originais e coloca lá sem alteração? Não é, irmãos? Os movimentos orientais aqui também, da Índia, né? Olha aqui. O Alcorão, olha aqui. Jesus do Alcorão é o mero mensageiro, não é reconhecido como Deus, nem como Filho de Deus, nem como Salvador, nem morreu e nem ressuscitou. As religiões reencarnacionistas, que não existe isso na Bíblia, reencarnação, recusa a deidade absoluta de Jesus. Deidade é divindade. E sua ressurreição dentre os mortos. Não reconhece a sua singularidade. O Jesus deles não passa de mais um médium, ou um dos grandes mestres filósofos, né? No entanto, a Bíblia nos mostra que Jesus é muito mais que isso. É o Deus em forma humana. Vou ler aqui a conclusão, irmãos, que é importante. Ó. Presta atenção para a gente finalizar. Diante do exposto, a conclusão bíblica é que somente Deus pode salvar. Somente Ele é o Salvador. Se o Senhor Jesus não é Deus, logo não pode ser Salvador. Então, negar a divindade de Jesus é negar a
salvação. Então nós estaremos perdidos, né? E não é assim, né, irmãos? Amém?